Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um novo vídeo do canal PEC. A gente ficou um tempo sumido porque a gente estava fazendo a plataforma PEC, que hoje tem um curso de esteroide anabolizante. Você pode acessar aí no www.pecsciência.com e aí você em breve vai ter mais novidades. Ano que vem está saindo mais um curso na PEC. Bom, eu vim falar hoje para vocês nesse vídeo a respeito de um tema bastante frequente, né? O tema de esteroide anabolizante já é bastante polêmico. E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente analisa estudos científicos com relação ao uso de esteroides, muitos deles provêm do mercado ilícito, do mercado paralelo, né? Também chamado nos artigos de black market ou também de underground market, né? Esses medicamentos geralmente eles são, todo medicamento que sai da indústria farmacêutica, ele precisa de um fornecedor de matéria-prima. Esse fornecedor ele tem um aval governamental de funcionamento, ele tem também uma certificação e ele tem uma fiscalização com uma certa frequência, né? Tem períodos por órgãos de vigilância em saúde. A indústria farmacêutica também, então ela tem processos de alto custo e de alta tecnologia que são avalizados governamentalmente e são certificados e sofrem constantes fiscalizações. Então o produto, quando sai da indústria farmacêutica, ele só tem necessariamente e única e exclusivamente aquilo que está descrito no rótulo, sem nenhum tipo de contaminante, sem nenhum tipo de outras substâncias presentes, porque isso, eventualmente, se der algum erro, se der alguma intercorrência, algum efeito colateral, alguma contaminação, eles têm para saber pela medicação, pelo lote, quando que foi produzido na empresa e, eventualmente, de onde veio essa matéria-prima. No mercado de esteroides, isso não é assim, né? Geralmente a matéria-prima vem de países que não são tão regulados, que não têm um controle rígido de mercado, muitas vezes são de produções clandestinas, ou seja, não tem fiscalização, certificação, não tem nada. Entram nos países clandestinamente que têm maior regulação, como por exemplo, né, na América ou na Europa, então nos Estados Unidos principalmente, e Europa, e aí eles são confeccionados os diferentes tipos de esteroides em ampolas, em comprimidos, em botijões, e são vendidos no mercado. No entanto, a gente tem vários artigos científicos, aqui eu vou colocar um exclusivamente, né, avaliando será que essa medicação é de boa qualidade? Será que a gente pode chamar isso de uma alternativa adequada à utilização de uma medicação que seria da indústria farmacêutica? Independente de qualquer coisa, isso não é uma recomendação, né? Os conselhos colocam que não é ético, então tanto as entidades esportivas e as entidades de saúde, que não é ético você utilizar para fins estéticos, tá bom? Então, mas como a gente tem isso, né, existe o uso de esteroide que vem à compra do mercado paralelo, mais de 90% vem do mercado paralelo, então algumas coisas vale a gente dar uma olhada, tá bom? Esse rapaz aí que está na foto aqui, vou mostrar para vocês, é o Llewellyn. O William Llewellyn, ele escreveu um livro que chama Anabolics, né? E está atualmente, edição desse ano de 2017, na 11ª edição, é um dos livros mais vendidos sobre o tema. Existe no livro referências científicas e referências empíricas. No entanto, o William, preocupado com a falsificação, né, de esteroides, ele fez uma análise, então eles compraram lá 14 medicamentos de empresas de fontes diferentes, vindas do mercado clandestino, e através de análise laboratorial de uma empresa mesmo, para fazer, certificada, né, licenciada para fazer esse tipo de análise química, ele avaliou esses medicamentos apreendidos, né? Aqui está constando, eu não vou ler todos para vocês, mas da onde que foi comprado os diferentes suplementos, tá bom? No caso, o suplemento é o recurso ergogênico, que é o esteroide anabólico. E ele promoveu os 4 tipos de testes diferentes. Então, contaminação por metal pesado, então arsênico, chumbo, estanho, principalmente, o alumínio não foi visto, como ele mesmo diz no livro. Avaliação de dosagens, ou seja, uma avaliação quantitativa, comparando aí o que tem no rótulo com o que foi avaliado nessa empresa no teste. Contaminantes de outros componentes esteroidais, ou seja, que não é apenas o esteroide anabólico androgênico, não é, por exemplo, um éster de testosterona.
traduzindo uma baixa qualidade, ou seja, tem outros produtos esteroidais que não apenas o esteroide anabólico. E a avaliação do veículo oleoso no qual esse esteroide era dissolvido. No caso, se ele tivesse um componente flavorizante, provavelmente isso vinha aí de óleo de cozinha, né? Ou seja, era uma preparação oleosa não farmacêutica. E bom, quais foram os resultados do teste, né? Então, contaminação por metais pesados, das 14 amostras que foram apreendidas, que foram compradas e analisadas, 21% falhou, ou seja, 20% tinha contaminação por metal pesado. E metal pesado na saúde humana não é legal, né? A gente já sabe disso por outros estudos. O teste 2, né, foi a comparação do que estava declarado no rótulo com a dosagem avaliada. Então, 64% tinha acima de mais ou menos 20% do declarado no rótulo. Olha que coisa interessante. Alguns esteroides tinham perto de 450% a concentração declarada no rótulo, ou seja, muitas vezes quem vai comprar um esteroide no mercado paralelo vai utilizar e às vezes vai fazer um ciclo, né, como se chama, muito grande, já pensando em utilizar bastante medicamento, só que na verdade ele está usando 450 vezes mais. E isso aumenta muito a chance de ter efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, esse outro aqui, olha, 250, 170, né? Ou seja, se ele já pensou em usar bastante esteroide em um volume grande, talvez ele esteja usando muito mais ainda e nem saber que está usando, né? Isso potencializa o risco de efeitos colaterais, tá bom? E alguns outros, né, tá jogando dinheiro fora. Por quê? Porque às vezes eles têm perto da metade da quantidade declarada, ou seja, fez um ciclo achando que estava fazendo um ciclo grande ou um ciclo médio e na verdade essa medicação, né, o produto, ele está adulterado e tem uma concentração mais baixa, talvez não dando o resultado que fosse esperado para quem estivesse utilizando. E um terceiro teste, né, que era da pureza dos componentes esteroidais nas apreensões. Olha, 57% falhou, né? Então, tinham outros componentes que não eram único e exclusivamente o componente esteroidal de um éster de testosterona, por exemplo, tá? Então, quase 60%, né? E a pureza do óleo, que coisa muito grave, né? Algumas preparações, o que deu 14% nas amostras, né? No caso, 2 foram avaliadas, continham aí outras substâncias que eram flavorizantes, que é esse 2,4-decadienal, que eram flavorizantes, ou seja, isso aqui não é um óleo farmacêutico para produção de veículos oleosos para administrar medicamentos. Então isso aqui veio de óleo de cozinha, tá bom? Então, o William conclui, né, que se ele pegasse outros medicamentos, né, que não esses 14, talvez ele tivesse outros resultados também, né? Mas que é importante atentar que nessa amostra que ele fez, e potencialmente outras também, tem contaminação por metal pesado, tem super ou subdosagens, o que pode dar muito erro e potencializar efeitos colaterais, contaminantes esteroidais, ou seja, é uma preparação que é impura, uma matéria-prima de baixa qualidade e muitas vezes produzidos com veículos oleosos que não são farmacêuticos, tá bom? Então, em geral, esteroides vindo do mercado paralelo, mercado clandestino, né, de comercialização e fabricação clandestina, não são adequados substitutos de produtos que são vindos da indústria farmacêutica, tá bom? Esse outro trabalho aqui, muito interessante também, eles fizeram uma avaliação durante 6 anos, né? Esse trabalho aqui, se você reparar aqui, é da Universidade de Brasília, da UNB, junto com o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Então, o que eles fizeram? Cada ano que passou, de 2006 a 2011, crescentemente, eles foram apreendendo cada vez mais amostras, né? Consequentemente dessa maior apreensão, associado a isso, também cada vez mais eles conseguiram analisar mais porcentagem dessas amostras que foram apreendidas, né? E não, de uma forma não surpreendente, cada vez que eles analisaram mais, maior foi a concentração de falsificações, ou seja, não tem exatamente o que está descrito no rótulo, como a gente viu no trabalho do William, tá bom? Então, na média, né, ficou aí acima de 30%, ou seja, de cada 10, pelo menos 3 são falsificadas, né, 30%, então isso é bastante grave. Como o mercado hoje ilícito ele é um mercado globalizado, ou seja, né, vem de diferentes fontes,
o comércio clandestino, trabalhos em países desenvolvidos também, como por exemplo a Alemanha, olha aqui, 1997, 2000 e 2008, apresentam entre 30% e 40% de medicamentos apreendidos com adulterações. Outros países, como da Europa, por exemplo a Bélgica, né, também apresentam essa média, entre muitos outros estudos que foram feitos. Algumas amostras são muito perigosas, não é só porque é da Itália, mas no caso esse estudo aqui, que foi feito com uma medicação apreendida na Itália em 2012, 86% era adulterado. Lembrar que pode ser óleo de cozinha, que pode ser contaminante por metal pesado, então isso sim é bastante perigoso, ainda mais se for utilizado em uma dose muito grande, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Fiquem ligados, cuidado com o que vocês fazem por aí. Inscrevam-se no nosso canal para continuar assistindo aos nossos vídeos, e para quem tiver interesse em se aprofundar melhor no assunto, esses slides fazem parte de uma das aulas do nosso curso de Educação Continuada na plataforma PEC, que está o site para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, tchau!